Olá, tudo bem? Concurseiros e concurseiras. Meu nome é Fabiano Versosa, sou professor de Legislação Especial Penal aqui do curso Aprovar. Antes da gente começar, eu gostaria que você desse um like aí embaixo na nossa página para que você possa continuar acompanhando nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos partir aí para um ponto muito importante em provas de concurso: tráfico de drogas, especialmente o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas. Como em todo tema de direito, o importante é que se dê enfoque na parte constitucional de cada tema. Isso é a parte muito cobrada em concursos. Então vamos lá, o tratamento constitucional dado à Lei de Drogas na Constituição. Vamos começar pelo artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos, por ele respondendo os seus mandantes, seus executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Bom, o que quer dizer aqui? A Constituição ela trata o tráfico de drogas como um crime equiparado ao crime hediondo, ou seja, definiu o legislador, o constitucionalista, que o tráfico de drogas ele merece um tratamento rigoroso, equiparado aos crimes hediondos. Na sequência, o artigo 51 ele define que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. O que esse artigo quer dizer? Bom, nós temos a Constituição, ela definiu que, como regra geral, nenhum brasileiro nato será extraditado. E a exceção? Bom, a exceção fica com relação aos naturalizados. Naturalizados, eles podem cometer um crime comum e, nesse caso, eles somente serão extraditados se o crime for praticado antes da naturalização. O tratamento é diferente no que tange ao tráfico de drogas. Aquele brasileiro naturalizado que tem o seu envolvimento comprovado com o tráfico de drogas, ele pode sim ser extraditado a qualquer tempo. Na sequência, a gente tem o artigo 243 da Constituição Federal. Ela diz o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Tomem cuidado, porque essa parte, sem qualquer indenização ao proprietário, é uma pegadinha comum em concurso. Plantações onde são localizadas plantações de drogas, entorpecentes, que têm o princípio ativo das drogas, elas são expropriadas, desapropriadas. Na sequência, o parágrafo único diz que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e de exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. O que isso quer dizer? Que o indivíduo está transportando drogas em seu veículo. Essas drogas são destinadas ao comércio ilícito. Uma vez comprovado que esse bem está sendo utilizado para o tráfico de drogas, ele será perdido em favor do Estado. Na sequência, a gente precisa falar um pouco sobre o tráfico de drogas e a lei dos crimes hediondos. A Lei 8.072 de 90, ela equipara, como dito anteriormente, o tráfico de drogas aos crimes hediondos, porque ela merece um tratamento mais rigoroso segundo o poder constituinte. Mas o que seriam drogas? O que seria o tráfico de drogas? Bom,
tráfico de drogas ele é definido pelo próprio tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343. Essa lei, esse artigo, ele prevê aproximadamente são 18 verbos. Nesses 18 verbos nós temos, por exemplo, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prevendo uma pena de reclusão de 5 a 15 anos e ao pagamento de 500 a 1.500 dias multa. O que a gente precisa tratar aqui? Bom, a objetividade jurídica, ou seja, qual é o bem protegido quando o legislador ele criou o tráfico de drogas? Bem protegido é a saúde pública. Isso não pode se confundir em nenhum momento. A objetividade jurídica ela é diferente do objeto do crime. O objeto material do crime do tráfico de drogas, ele significa a pessoa ou a coisa sobre o qual recai aquele crime, que no caso é a própria droga. O Ministério da Saúde, ele veio prever o que seriam drogas. Existe uma lista, uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 344 de 98, que define quais são os crimes, quais são as drogas, as substâncias entorpecentes, ensejadoras, objeto material do crime de tráfico de drogas. Ou seja, o conceito de drogas, ele exige que essa substância esteja prevista em lei ou em ato normativo. No caso do tráfico de drogas, é um ato normativo, portaria do Ministério da Saúde. Essas substâncias, elas precisam necessariamente, para serem incluídas nessa lista, que causem dependência física ou psíquica. Por que nós temos 18 verbos, 18 núcleos no tipo penal da Lei de Drogas? A Lei de Drogas, o artigo 33, nós classificamos eles como norma penal em branco. E o que quer dizer isso? Bom, essa norma penal ela exige um complemento no seu preceito primário. Um tipo penal ele se divide entre preceito primário e preceito secundário. Preceito primário significa ao mandamento legal. O preceito secundário se refere à pena. Toda vez que uma norma penal, um tipo penal, ele exige um complemento, nós dizemos que aquela norma é uma norma penal em branco. E a norma penal em branco, ela pode demandar de um complemento que advém da mesma esfera legislativa, ou seja, advém da lei, ou ela pode demandar um complemento que advenha de um ato normativo. A Lei de Drogas, o artigo 33, ele exige um complemento através do ato normativo, que é a portaria 344 de 98. Logo, essa norma penal em branco, ela é classificada como norma penal em branco heterogênea. Ponto 5, vamos lá, continuando. Quem seria o sujeito ativo e o sujeito passivo do crime de drogas? O sujeito ativo é qualquer pessoa, logo, trata-se de um crime comum. O sujeito passivo é a coletividade, ou seja, o crime ele se classifica como um crime vago. A vítima ela é um ente jurídico sem personalidade jurídica. Item 6, elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo do tráfico de drogas? Como regra geral, o elemento subjetivo é o dolo. O sujeito, ele pratica aquele crime, querendo praticar ou assumindo, na pior das hipóteses, o risco de praticar aquele delito, segundo o artigo 18 do Código Penal. Nós temos, e é importante que se diga, uma única exceção na Lei de Drogas com relação ao elemento subjetivo. Como regra geral, repito,
Os tipos penais previstos na Lei 11.343, eles exigem o dolo. Qual é a exceção? A exceção ela está no artigo 38 da Lei de Drogas. Prescrever ou ministrar culposamente drogas a uma pessoa. Classificação, item 7. Classificação quanto à aplicabilidade dos núcleos. Fica a pergunta: se um sujeito, no mesmo contexto, ele pratica 2 núcleos, 2 verbos na lei, na circunstância fática. Vamos dizer um exemplo. O sujeito, ele está guardando droga, ele adquiriu, ele importou, tem em depósito de drogas em sua casa e, ao mesmo tempo, ele exerce traficância durante o dia. Ele vende lá na sua lojinha as porções de maconha durante o dia, ou seja, ele praticou 2 núcleos, 2 verbos previstos no artigo 33, que seria importar, ter em depósito e expor à venda. Pergunto a vocês, ele responde por quantos crimes? Bom, o artigo 33 da Lei de Drogas, ele é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como um tipo misto alternativo, ou de ação múltipla ou de conteúdo variado. Significa dizer que, se no mesmo contexto fático, o sujeito ele pratica 2 ou mais verbos previstos no artigo 33, ele responde por um único crime. E nesse momento é interessante a gente lembrar da súmula 145 do STF. Ela diz: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Vamos imaginar que um policial, querendo prender um traficante local, ele se disfarça de usuário, vai até a famosa biqueira e pede lá para o traficante: eu quero 2 porções aí de maconha. O traficante vai até a sua casa, pega as 2 porções e vende ao policial. Nesse momento, o policial o prende em flagrante. E aí, é lícita a conduta do policial? Esse flagrante, ele é legal ou não? Segundo o STF, através da súmula 145, o ato de expor à venda, nesse caso, ele não dá ensejo ao flagrante. Por quê? Porque ele foi provocado pelo agente policial. É o delito provocado, é o flagrante forjado por obra do agente provocador, por obra do agente do Estado.